Fala, gente, sejam bem-vindos ao curso online da Escola de Choro de São Paulo. Eu sou Jean Correa, professor de violão, e a gente está na nossa terceira aula de 4 aulas sobre a música Flamengo do Bonfilho de Oliveira, certo? Essa aqui é a turma intermediária e vamos começar então falando um pouquinho da nossa primeira sessão, que é sobre técnica e aquecimento, tá legal? Então vamos lá, ó. Na aula passada a gente começou a falar um pouquinho sobre aquele Carlevaro, estudo do Carlevaro, com polegar fixo, de uma maneira bem simples, certo? A gente passou a primeira fórmula dele para vocês, tá legal? Que era indicador, médio, anelar e médio de novo. Agora eu vou passar a segunda fórmula, certo? Que é o seguinte, indicador, médio, indicador e anelar. É isso aqui, ó. Lembre-se sempre de tentar tocar com o dedo inteiro, ok? Então, ó, vamos lá. Aqui a gente vai fazer primeiro aquela fórmula até chegar na sétima casa. Vocês se lembram disso? Que é... A gente chega aqui na sétima e sexta casa, com a nota Ré, Fá, aqui. Aí quando a gente começar a voltar, agora vocês vão mudar a fórmula para essa segunda que a gente está fazendo, que vai ser isso que eu acabei de passar. Indicador, médio, indicador e anelar. Certo? Então vou fazer essa parte da volta com vocês, para a gente treinar juntos aqui. Não, vamos fazer inteiro, melhor, né? Vou começar daqui. 1, 2, 1 e 2 e... Ó, lembra sempre de tocar e voltar o dedo para a posição de ataque. Posição inicial. Tocou? Ó o indicador, ó. Tocou, voltou. Cheguei na sexta e sétima casa. Agora a gente vai trocar a fórmula. Trocou. Beleza, ok por enquanto. Na próxima aula a gente vai continuar esse exercício, tá ok? Então é isso, já demos uma aquecidinha. Agora vamos falar da parte C da música Flamengo, do Bonfilho de Oliveira. Na parte C desse choro, a gente está tocando como um choro sambado, certo? Para mudar um pouquinho a levada. Então se você ouviu o nosso playback, que está disponível no nosso site, tem um linkzinho aqui embaixo, na descrição. Então você vai poder perceber que a hora que chega na parte C, a gente sai um pouco da levada do machixe e passa a fazer um pouco esse choro mais sambado. Como é que funciona isso? Vou tentar explicar rapidamente aqui. É um pouco diferente do samba, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Mais pra frente eu vou explicar para vocês a diferença entre um e outro, tá bom? O choro sambado, ele tem o teleco-teco assim, mais ou menos assim. Eu vou tentar cantar para vocês. 1, 2, 1 e 2 e teco, 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 teleco, teco, teco, teleco, teco, 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 teleco, teco, teco. Então, diferente do machixe, que em um compasso, que tem 2 tempos, o ciclo se fecha, aqui a gente precisa
de um ciclo um pouco maior de 2 compassos para fechar o ciclo completo dessa clave. Então, no primeiro compasso, a gente tem batidas, acentos no tempo e contratempo. Fica assim, 1 e 2 e tac, tac, tac. Percebe? O tempo e contratempo. Pac, pac, pac. 1 e 2 e tac, tac, tac. Certo? E aí, no próximo compasso, ao invés de ter esses acentos acontecendo na cabeça, né, no tempo e contratempo, a gente vai ter eles pendurados. Vocês vão perceber agora, ó. Tac, 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 pá, 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 tac, 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 tac. Então, pensa de uma maneira bem simplificada. Pense em encontrar 3 batidas no primeiro e 3 no segundo. As 3 primeiras no chão e as outras 3 do segundo compasso no ar, certo? Então, de uma maneira bem simplificada para a gente tentar entender melhor, ó. 1 e 2 e tac, 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 pac, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí isso complementado com as outras batidas que o tamborim toca com a baqueta as notas principais da levada e aqui com o dedo de trás ele toca as notas que estão escondidas, né? Essas notas são importantes também, mas elas não são o acento da clave. Então, o principal são essas notas tocadas com a baqueta, que são essas que eu cantei, mais ou menos, essas que eu cantei aqui de uma maneira simplificada, certo? E a gente vai tentar passar tanto essas notas do acento da baqueta, quanto essas que ficam mais escondidas, tocadas com o dedo de trás aqui do tamborim, todas para o violão, certo? A principal coisa é aquela que a gente já falou no machixe, polegar sempre tocando na cabeça do tempo, certo? Então, o polegar vai tocar isso aqui, ó. Importante da gente entender das levadas, que eu não falei antes, mas é uma coisa super importante, é que ela não é uma ciência exata e fixa, né? Você não toca exatamente a mesma levada do começo até o final. Cria-se variações, adapta-se a levada conforme a gente precisa fazer troca de acorde. Às vezes a gente tem que fazer uma troca de acorde que é um pouco mais complexa, esconde-se uma nota, esconde-se outra, então não fica preocupado nesse primeiro momento em tocar exatamente assim do começo até o fim, certo? Então vou mostrar aqui, ó, um pouco dela mais simplificada para vocês, ó, que seria isso aqui, ó. Primeiros 3, lembra dos 3 na cabeça, né? 1, 2, 3, 1 e os 3 pendurados. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí, o ideal é a gente tentar preencher esses espaços vazios que seriam um pouco do que se toca atrás do tamborim, certo? Com a mão esquerda. E aí, para isso, a gente tenta, sempre quando a gente pode, nessas notas principais, tocar com os 3 dedos ou com os 2 de baixo, que vão representar as notas agudas. Então, né, o Mi e o Si do violão, por exemplo. Então, eles vão tocar a parte principal, que é a baqueta do tamborim, e o dedo indicador, que fica numa corda mais grave, ele vai sempre tocar as notas mais escondidas. Então, vou tocar lentinho aqui para vocês o que seria uma levada um pouco mais simplificada e depois a gente vai evoluindo um pouco ela, tá legal? Vou colocar um andamento aqui de 55. 1, 2, 1 e 2 e... Polegar, levada. Bem simplificado aqui, um pouquinho mais complexo.
certo? Então, baseado nessa levada agora, a gente vai seguir falando sobre a harmonia, sobre os acordes, certo? Como vocês puderam ver, eu já comecei tocando num Dó maior, não escolhi esse acorde aleatoriamente, ele é acorde que é a tonalidade dessa nossa terceira parte, certo? Então a primeira parte foi em Sol maior, a nossa segunda parte foi em Mi menor e agora a gente vai para Dó maior na terceira parte desse choro, certo? Fazendo essa levada mais sambada. Então a gente tem o primeiro acorde que é Dó maior mesmo, aquele segundo mais importante vai ser o Sol 7, certo? Mas ele não vai entrar agora, vai entrar já já. Primeiro a gente vai tocar primeiro grau, o nosso segundo acorde é um Ré menor. Eu toquei ele com sétima aqui, você pode tocar, pode ser puro mesmo. Então 2, né? Agora a gente tem o segundo grau aqui, né? Dó, o segundo grau é Ré menor. E aí a gente vai fazer o 5, Sol 7, para voltar pro Dó, certo? Então aqui a gente tem aquela cadência que a gente já falou na última aula, que eram dois, a gente falou 2, 5, 1 para Sol maior, vocês lembram? 2, 5, 1, aqui na segunda parte. E agora a gente vai fazer 2, 5, 1 para o próprio Dó maior, né? Então, 1 é esse, Dó maior, 2, Ré menor, Sol, 5, que é o acorde dominante. Então essa cadência vai aparecer muito. 2, 5, 1. Então vou tocar esse trecho para vocês. Aqui a gente tem aquela caidinha clássica aqui, que vai do Dó. Primeiro a gente toca ele Dó maior mesmo, pode ser aqui. E aí depois a gente vem descendo de meio e meio tom, tocando ele dominante. Si7, Si bemol 7, Lá 7. Certo? Dó de meio e meio tom. Si, só que aqui já colocando a sétima. Beleza? Então, esse Lá 7 aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele é o dominante, ele é o quinto grau do Ré menor. O Ré menor é o 2. A gente vai voltar para o 2 de novo. Certo? Então, a gente está indo para o 2, só que aqui, ao invés de ir direto, igual ele fez da primeira vez, ele colocou esse Lá 7, tá bom? Que é o dominante, lembra? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá 7. O acorde de quinto grau que prepara esse acorde seguinte. Então, a gente tem Ré menor. Aí agora a gente tem o Ré 7. Esse Ré menor, ele é o segundo grau. O Ré 7, ele vai se transformar naquilo que a gente já falou nas duas aulas anteriores. Ele é 5 do 5. Então, ele é o 5 do Sol 7, que por sua vez é 5 do 1. Certo? Vocês lembram disso nas outras aulas? Acontece sempre. Então, só vai mudando de tom, vai mudando de lugar, a hora que acontece. Mas as cadências, é importante a gente falar disso. Eu vou falar mais disso na nossa última aula, na nossa quarta aula. Vou fazer uma recapitulação sobre todas as cadências e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o interessante é vocês repararem que elas às vezes acontecem em lugares diferentes, às vezes em lugares comuns e muitas tonalidades diferentes, tá bom? Então aqui a gente tem esse 5 do 5, depois a gente vai ter o 5, que é o Sol 7, dominante, e vai voltar para o 1. Então aí a gente chega na primeira metade da nossa terceira parte. Voltou de novo. Começou. Aqui só, depois desse Ré menor, que vai mudar. Que é um tempo para Ré menor. Aqui a gente tem um quarto menor, que é um acorde que a gente ainda não falou sobre. Quarto menor com sexta, acontece muito também. Vê se vocês têm essa cadência, esse som na cabeça de vocês, ó. Isso acontece muito na música brasileira. Quarto grau, quarto menor, que é o acorde que a gente falou agora há pouco. Tem isso em muitas músicas, muitas mesmo. Então é importante a gente ter já essa sonoridade do quarto grau menor na cabeça. Tá legal? Vamos tentando entender ele vai aparecer várias vezes. O legal de que se vocês fizerem esse curso inteiro
é que agora vai começar a aparecer um monte de coisa nova para muita gente. Vai ficar difícil de entender de ouvido para onde que está indo, o que está acontecendo. E o mais legal é que ao longo do curso vocês vão ver isso se repetindo várias vezes e vai ficar tudo mais claro. É um jeito interessante de aprender harmonia. Olhar a repetição e analisar como esses acordes estão, como eles estão colocados, a ordem em que eles acontecem. E aí, ao mesmo tempo que você vai aprendendo um pouco da teoria, você vai se acostumando com o som também, certo? Então aqui ó, a gente tem o quarto menor, depois o Ré menor. O quarto menor com sexta seria esse acorde aqui, ó. Fá menor com sexta, né? Todo mundo sabe essa montagem. Ok? Fá, Ré, Lá bemol e Dó. Tônica, sexta, terça e quinta do acorde. Aí, só que eu quero que vocês toquem ele aqui, ó, porque eu acho esse baixo aqui vai ficar mais interessante. Que é o baixo na terça menor, Lá bemol. Tá legal? Vai ficar assim, ó, Fá. Tem uma pestana aqui que vai pegar o Fá e o Ré. Lá bemol, Fá, Ré e o Dó aqui, na corda Sol. Ok? E aí depois a gente vai fazer Dó, vai voltar pro Dó, Dó maior, só que com baixo, Sol. E o Sol 7 que a gente estava fazendo aqui sempre, a gente vai fazer ele aqui, ó, com baixo Si e depois fechar no Dó. Ok? Então, vamos fazer só essa segunda metade. Me desculpem cantando, viu, gente? Eu faço isso para ajudar vocês reconhecerem o trecho da música, mas eu não sou cantor. Estou só ajudando, colocando aqui como auxílio. Quarto menor, Dó, baixo Sol, Sol 7, baixo Si. Ok? Então vamos tocar uma vez inteira essa parte bem lentinho. Acho que vai ficar legal para vocês entenderem. 55 BPM, ok? Vamos tocar junto, quem já entendeu, certo? Quem ainda não entendeu, volta no vídeo, assiste mais uma vez os acordes e depois vem aqui para tocar junto com a gente, tá bom? 1, 2, 1 e 2. Do 5, 5, quarto menor, Ré 7 e voltou. Certo, gente? Então é isso. Mais uma vez, para quem quiser assistir as aulas anteriores, é só ir lá no nosso site. O linkzinho está aqui na descrição, tá bom? A gente tem também o nosso podcast Nó na Garganta, podcast criado pela Escola de Choro de São Paulo e em parceria com a Usina Telecoteco. Então, para quem quiser curtir, tem aqui no YouTube e tem também no Spotify. É só escrever lá Nó na Garganta, tem assuntos interessantíssimos que o nosso querido professor de flauta, Henrique Menezes, é doutor em música, também pós-doutor, criou pra gente, então são coisas muito interessantes, a gente recebe vários convidados por lá, então só clicar para curtir com a gente. Valeu, gente, até já!